O Black Sabbath oferecia aos seus ouvintes algo mais do que 3 acordes e um bom show, mas seu público buscava outros sons de impacto parecido. Em meados da década de 70, a estética heavy metal ainda podia ser vista como uma besta mitológica, no baixo deprimido e na dupla de guerras complexas de Tin Lizzy, no trabalho de palco de Alice Cooper, na guitarra fervilhante e nos vocais exibicionistas do Queen, e também nas histórias medievais do Rainbow. Então, em 1974, seguiu os passos do black metal. Judas Priest saiu de Birmingham e chegou para unificar e amplificar os mais variados destaques da paleta sônica do metal. Pela primeira vez, o heavy metal soava como um verdadeiro gênero. Com o Judas Priest, o impulso explosivo de Deep Purple foi domado por uma investida ameaçadora, capaz de transformar os picos histriônicos do Led Zeppelin em meras colinas. Nada antes havia alcançado a velocidade das guitarras de Glenn Tipton e K.K. Downing, nem a dramaticidade contida na voz fenomenal de Rob Halford. O Judas Priest depurou os mais intensos elementos do passado em um caldeirão e os misturou à sua visão de um jeito mágico. Na verdade, eu estava inventando minha técnica vocal na hora, revela Rob Halford. Não havia muito onde procurar algo que fosse considerado de boa sonoridade e com quem eu gostaria de parecer ou quem quisesse imitar. O Judas Priest não teve papas na língua ao proclamar abertamente seu objetivo: ser a banda de heavy metal definitiva. A linhagem nascida do Black Sabbath não poderia ser outra. O Sabbath emprestou à jovem banda seu espaço de ensaios e um dos integrantes do Judas Priest participou brevemente do Earth, banda que virou Black Sabbath. Ainda comparada ao Sabbath, as músicas do Judas Priest eram bastante formal, organizada de modo preciso em torno de pausas, pontes e picos dinâmicos, enquanto o Black Sabbath pulsava mais de acordo com o sentimento do que com a rigidez de um metrônomo. O Judas Priest escolheu uma abordagem carregada de composição. A melódica e alucinógena interação de Tipton e Downing partia de 2 guitarras solo idênticas, como cinzéis, para esculpir um esmerado som de altos decibéis. Cada pausa da guitarra solo em brasa se inseria em outra fenda da música, indicando o caminho para novas criações impecáveis. Diferentemente do que acontecia com o caráter inovador do Black Sabbath, jovens artistas podiam imitar o Judas Priest sem soarem como clones. O impressionante repertório musical da banda exigia explorações mais amplas. Do mesmo modo que Paranoid havia tratado de política e lutas pelo poder, em Sad Wings of Destiny, o incrível Rob Halford baseou letras no extraordinário pensamento de Sun Tzu e nos dramas palacianos de Shakespeare, incendiando-as com os fogos de artifício de seus vocais cáusticos. Eu fui abençoado com as cordas vocais fora do comum que podiam fazer coisas bizarras, concluiu Halford, e queríamos encontrar novos modos de fazer as coisas em cada uma das músicas. Mais que qualquer princípio, experimentar era o principal. Apesar de os sabres brilhantes e estúpidos contidos na letra de Genocide serem provavelmente apenas uma fantasia sobre os campos de batalha, a música foi escrita no mesmo ano em que Pol Pot estava limpando o estado-prisão do Camboja, de 1,5 milhão de pessoas pertencentes a grupos étnicos minoritários, muitos dos quais foram decapitados com espadas. Essa era a missão do heavy metal: confrontar o quadro geral, criar uma conexão entre a vida e o cosmo. Se músicas de amor precisavam existir, teriam de ser grandiosas, viscerais, não odes ao namorinho adolescente na lanchonete. O conflito nas letras existia em grande escala. Em 1970, isso significava atacar verbalmente os déspotas, ditadores e ladrões antidemocráticos do caso Watergate. Eu sempre entendi o rock como uma forma de revolução dos jovens contra o sistema, afirma Tom Warrior do Celtic Frost. Apesar de hoje em dia tudo não passar de uma grande engrenagem comercial, claro, lá no fundo esse espírito permanece comigo, não posso negar, porque assim eu experimentei quando era mais novo. Outras novas bandas de heavy metal eram brutalmente hereges e continuavam enfrentando rejeição. Seguindo o início do Space Rock em 1972, os pesados alemães do Scorpions comprimiam jams de 8 minutos em overdrives e guitarras. Flertando com o tabu, o álbum Virgin Killer de 1976
mostrava uma menina de 14 anos de idade nua com um caco de vidro estilhaçado sobre seu pubis adolescente, e foi imediatamente proibido em todos os Estados Unidos. A imagem era um exagero da atitude de experimentação sexual, e a música abarcava a nova mentalidade rebelde que cantava a euforia. O público heavy metal queria o choque, desejava ardentemente o estímulo dos territórios controversos. Nós respeitávamos outras bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, mas queríamos fazer diferente, afirma Rudolf Schenker, guitarrista do Scorpions. Nós éramos de uma geração diferente. Precocemente enquadrados como minimalistas, o Black Sabbath atingiu a maestria metálica em seu sexto álbum, Sabotage, de 1975, seguindo o caminho trilhado desde Sabbath Bloody Sabbath. Em 1973, o disco passou ruidosamente através do espelho, com sua banda cercada por pesadelos lúcidos. Hole in the Sky e Symptom of the Universe eram violentas obras de arte psicodélicas aguardadas de um sabá capaz de alterar a realidade. Mesmo que o tema dominante de Sabotage fosse o esplendor diante dos mercenários invasores, a claustrofobia monumental de Megalomania e The Wreath afastava os advogados e empresários que estavam sugando a banda. Nesse ponto, o sabá experimentava as primeiras tensões características dos rockstars, e Am I Go Insane foi o grande momento de sobriedade de Ozzy, após ter supostamente passado os anos entre 1972 e 1974 em uma viagem de LSD. Sabotage foi um ponto alto para a banda, contando com o coro de câmara da Inglaterra na opulenta Superstar. O Black Sabbath, orgulhosamente, tornou-se públicas suas ilusões e hasteou a bandeira de sua grandeza. Tentando desviar da sombra de seu mentor, o Judas Priest modernizou-se tremendamente em Stained Class, em 1978. Contemplando a era da informação, a capa mostrava um humanoide metálico cuja cabeça era perfurada por raios coloridos de luz. Em vez de protestar contra a autoridade do governo estabelecido, músicas como Exciter e Saints in Hell falavam do ponto de vista da autoridade, apontando a força impiedosa da música como uma arma. Enquanto a voz de Ozzy Osbourne possuía notável qualidade emocional, ele não era considerado um cantor talentoso. Rob Halford, entretanto, realizava perfeitos e marcantes vibrati que palpitavam de um lamento bestial a um grunhido raivoso saindo por entre os dentes. Quando, unidos a efeitos ousados de estúdio e a velozes trocas de guitarra entre Tipton e Downing, a combinação de talento e técnica não era nada menos que genialidade heavy metal de ponta. Apesar de um tanto marginalizado pela imprensa, o heavy metal falava para um público não reconhecido. E os metaleiros começaram a viajar juntos para as longas turnês em busca desse suporte. Acreditamos mesmo de verdade que criamos fãs de metal à medida que fizemos cada álbum, afirma Rob Halford. Não havia nenhuma cultura metal ampla naquela época. Nós viajávamos pela Inglaterra e Europa e de vez em quando para os Estados Unidos. E as pessoas estavam só começando a perceber esse novíssimo estilo e som. Cada geração encontrava algo para ser sua família musical, algo para se identificar e chamar de seu. Era assim que conectávamos nossos primeiros fãs. O substrato para a longa vida do heavy metal estava se formando. Quando o Black Sabbath apareceu em Birmingham, o som era uma aberração, imitado por muitos sem ser completamente desenvolvido nem expandido. Após a chegada do Judas Priest, o heavy metal constituía um movimento completo, capaz de traçar sua trajetória do ponto A ao ponto B. Conforme a próxima onda de banda seguia o caminho, o ciclo herdaria as características de uma avalanche, ondulando progressivamente, como cada vez mais força e impulso. Com a aproximação do fim de 1970, o Black Sabbath era frequente e abertamente invocado na Inglaterra por novas bandas, que louvavam sua influência, mesmo com a poderosa banda naufragando como grupo. A energia forte de um novo hall de admiradores poderia ser elevado o espírito do Black Sabbath, se não fosse pelo fato de a banda ter deixado a Inglaterra em direção a Los Angeles em 1976 para evitar pagar os exorbitantes impostos ingleses. Ozzy, Iommi, Butler e Ward estavam muito distantes para participar da cena musical do fim dos anos 70, a não ser em visitas ocasionais, como pais ausentes fariam.
O mundo protegido em que viviam estava prestes a desmoronar. Passados 10 anos de turnê e isolamento, problemas judiciais e abuso de drogas pesadas começaram a cobrar seu preço. Isolado em seu alcoolismo, Ozzy Osbourne deixou o Black Sabbath antes de gravar Never Say Die, em 1978, e foi brevemente substituído pelo cantor Dave Walker, do Savoy Brown. Ozzy retornou para terminar o álbum, mas logo o Sabbath, definitivamente após uma turnê desastrosa pela Inglaterra, que deixou a banda em frangalhos. Uma estranha banda de Nova York chamada Ramones abriu os shows do Black Sabbath nos Estados Unidos, naquele ano, embora o Van Halen de Los Angeles, inicialmente chamado Rat Salad, abriram os shows da turnê do 10º aniversário do Sabbath na Inglaterra. As performances atléticas do Van Halen superavam os capetas já envelhecidos de Birmingham a cada noite. Eles eram bons, disse Ozzy, e nós estávamos no fim da linha. Os 2 últimos álbuns da era Ozzy, Never Say Die e Technical Ecstasy, em 1976, mostravam o trabalho de uma banda cansada. Parecia que o Black Sabbath descansara no 7º álbum e novamente no 8º. O pesado arrebatador de Sabotage foi substituído por um swing casual e com influência do blues que dava um respiro aos ouvintes, substituindo impressionantes sentimentos opressores por algo menos audacioso. Os resultados visavam progresso, porém frequentemente parecia ser uma forma de terapia. Como Let It Be dos Beatles era o som característico dos velhos amigos se escorando uns nos outros na hora da saideira. Inclusive Bill Ward lembrava-se de ter gravado algumas faixas para que Ozzy conseguisse encontrar um ritmo para cantar as músicas de Never Say Die. Quando Ozzy finalmente saiu do Black Sabbath, isso representou mais do que o fim de uma era. Sua partida dissolveu a química que havia desde quando o valentão Tony Iommi batia em Ozzy quando eram adolescentes no colégio e que foi responsável por sustentar 8 álbuns que levaram a música a uma nova, assustadora e vibrante profundidade cataclísmica. A continuação do Black Sabbath depois de Ozzy era incerta. Qualquer um que fosse substituí-lo, se a banda fosse de fato continuar sem ele, teria de ocupar o lugar que havia pertencido a um gigante. Assim como aconteceu quando os Beatles deram o expediente por encerrado. Ozzy separou os 4 cavaleiros do Sabbath, deixando a instrução para um novo protocolo musical. Mesmo temporariamente sem trabalho, o Black Sabbath continuou a influenciar as gerações mais novas no outro lado do mundo. No fim das contas, a inspiração do heavy metal poderia ser mais fértil com essa ausência, na qual impressões fortes, memórias e imagens estimulavam a imaginação descontrolada. E, em última análise, dada a onda contínua de bandas criadas para explorar a força que o Sabbath colocou em movimento, o sucesso e o excesso de todas as outras superbandas de hard rock dos anos 70 se empalideciam diante da comparação. O proto-metal de 1970. As bandas menos badaladas do fim dos anos 70 encontraram peso nas fendas deixadas pelas pegadas dos dinossauros do hard rock. Kiss e AC/DC se comprimiam os maiores sons do passado em pequenos hinos. Judas Priest e Scorpions somavam eletrizantes duplas de guitarras, uma incrível nova dimensão que se tornava a base para a composição no heavy metal. Apesar de parecerem saídas do hard rock, essas bandas eram base para algo novo. Suas letras eram menos abstratas, mais próximas da vida que acontecia nas ruas. À medida que ganhava impulso nos anos de 1970, cada uma dessas bandas deixou para trás o galope pesado do hard rock, para atravessarem completamente para o heavy metal. Evidências pesadas. AC/DC, If You Want Blood, You've Got It, 1978, Blood Rock 3, 1971, Judas Priest, Sad Wings of Destiny, 1976, Kiss, Double Platinum, 1978, Led Zeppelin, Presence, 1976, New York Dolls, 1973, Rainbow Rising, 1976, Runaways, Queens of Noise, 1977, Scorpions, In Trance, 1975, Scorpions, Tokyo Tapes, 1978, Thin Lizzy, Jailbreak, 1976, Robin Trower, Live, 1976, UFO, Light Out, 1977.